Sejam bem-vindos à Casa de Cultura Dona Petita e também ao Museu da Cidade de Papagaios. Essa casa, ela remonta ao século XIX e ela tem suas características desse século pelas portas, pelas fechaduras, pelas telhas curvas, pela madeira original e traz no seu interior fotos, registros da história da gente papagaiense e também do Bartolomeu Campos de Queiroz, que aqui viveu e deixou a sua contribuição enquanto adolescente na festa da colheita, incentivando festas religiosas, bailes carnavalescos. Ele deu a sua contribuição, depois foi embora estudar em Divinópolis, no Colégio São Geraldo, e depois seguiu a escolaridade, chegando a se tornar um escritor muito reconhecido. Papagaios tem o orgulho e o privilégio de receber o acervo desse filho querido e amado para se responsabilizar por essa memória e por essa importante literatura. Esse legado singular, esse legado singular. Essa casa pertenceu a Dona Benedita Beatriz de Campos, uma matriarca descendente, o marido descendente de Dona Joaquina do Pompéu, o seu Alexandre Maciel, e dela vários descendentes tivemos, entre eles o neto, que é um grande genealogista, o seu Deusdete Pinto Ribeiro, que se ocupou em registrar a história de Dona Joaquina do Pompéu, que abraça a história da região centro-oeste, incluindo a cidade de Papagaios também. Bom, essa casa foi criada em 2008, dia 20 de junho, na gestão administrativa daquele tempo, e foi a Secretaria de Cultura que fez todo o trabalho de montagem dessa casa, indo até a população, buscando peças antigas que pertenciam à agricultura daquela época, como esse cutelo, que era utilizado para ceifar o arroz, né? E nós temos também aqui a balança, que era utilizada para pesar cristal de rocha, que é esse aqui, ó, essa pedra bem pesada. E muito interessante o dia que eu perguntei para o moço que doou essa peça, como é que eram pesados. Isso, e ele me disse que essa balança ficava numa haste de madeira pruma e que os sacos eram colocados com as pedras e o equilíbrio mostrava que era 60 quilos. O saco pesava 60 quilos. Então, para mostrar o equilíbrio, eles faziam dessa forma rudimentar ainda, lá nas minas de cristal. Papagaios remonta uma história de extrativismo. Começa com barba-timão, era uma madeira que foi utilizada para os dormentes na linha férrea, depois cristal, depois carvão, depois ardósia, e hoje nós temos um misto de ardósia e cerâmica de barros e tijolos. Bom, depois dessa aquisição importante para a cultura da nossa gente, nós continuamos trabalhando em prol de mais visibilidade, de mais espaços para ampliar a história cultural, e vou mostrar a vocês a aquisição, então, da construção do Espaço Cultural Bartolomeu Campos de Queiroz.
Vamos agora conhecer o Espaço Cultural Bartolomeu Campos de Queiroz, que foi uma construção feita no ano de 2018, iniciado o projeto, e tivemos interrupções por causa da pandemia e paralisações na obra, que dificultou por causa de muitas chuvas, mas enfim, conseguimos inaugurar dia 22 de julho do ano de 2024, que estamos nele. Bom, agora nós vamos conhecer a estrutura física aqui do Centro Cultural, uma projeção feita por engenheiros e arquitetos, arquiteto aqui de Papagaios, engenheiro também, funcionário aqui de Papagaios, da administração pública, fizeram essa planta com muito carinho e pensando num espaço elegante, num espaço arejado, confortável, imaginando que Bartolomeu se sentisse feliz em ficar nesse espaço, com muita luz, com a visibilidade da natureza. Esse foi o propósito, além de criar espaços para abrigar minimamente os espaços que foram deixados no apartamento dele em Belo Horizonte. Nesse caso, nós então buscamos a parceria de museólogas para criar para nós memórias afetivas, justificando os simulacros, que são o escritório, que ele trabalhava no apartamento dele na Rua Pernambuco, em Belo Horizonte, e também a sala de estar, onde ele recebia os amigos, os convidados, também lá no mesmo apartamento. Fizemos a exposição de todo o acervo dele de forma respeitosa e cuidadosa, porque da forma que eles estavam organizados nas prateleiras do apartamento dele, nós tivemos o cuidado de fotografar e trazer para seguir a mesma ordem. E assim foi feito, embora tenha sido já catalogado a obra autoral e o acervo de referência, nós não tínhamos ainda dado início ao processo museológico em si. Agora estamos inaugurando esse centro como a primeira etapa do processo museológico, fazendo então minimamente um pouco de expografia. Essa é a sala de estar. Nessa sala de estar eu me emociono porque eu vejo as peças e essas peças estão carregadas de lembranças, de falas, de sonhos. Quando eu vejo as borboletas, eu penso que tantas vezes ele me pediu: eu preciso encontrar as borboletas que ficavam na casa do meu avô. E como eram essas borboletas, Bartolomeu? Elas eram de louça rosa, uma atrás da outra. Elas eram de louça azul. E eu sei que eu andei muito pelas cidades, até que Dona Lourdes Filgueiras encontrou em Felizlândia essas borboletas que estavam realmente no imaginário dele a vida toda. E as borboletas, ele citava essa história no livro que ele escreveu, O Olho de Vidro do Meu Avô. E muito bonito isso, ele fala que a palavra é como borboleta, bate as asas e voa. Palavra não nasce em árvore, ela brota no coração. A gente sabe que ela tem cor, porém, cada uma guarda uma ilusão. No alpendre da casa do meu avô, havia 3 borboletas presas na parede. Suas asas eram de louça dura, elas não partiam. Para voar, é preciso asas leves e muito vazio pela frente. Para falar, é preciso ter o que dizer. E, infelizmente, ele não chegou a ver essas borboletas. E agora a sala
que funcionava como escritório. Esse escritório era onde ele ficava a maior parte do tempo. Aqui tinha uma coleção de óculos. Esse móvel foi Mário Cafieiro que o presenteou. E por onde ele ia, as cidades onde ele viajava, ele comprava um óculos diferente. Ele adorava armações diferentes, de diferentes formatos, cores, gostava muito. E esse é um computador que ele tinha, que ele ainda trabalhava nele até bem poucos anos. É um Macintosh, né? E ele gostava muito. Aqui tem todos os prêmios que nós organizamos, já estavam organizados na casa dele, desse jeito que está disposto aqui. E tem todos os prêmios. Nós temos a coleção de CDs, várias músicas, vários ritmos que ele apreciava, tem aqui nesse espaço. Aqui nós temos uma prateleira com objetos pessoais dele, um busto entalhado na madeira, feito pelo Eduardo Lobato, um artesão nosso aqui de Papagais, que Bartolomeu conheceu. E esse quadro bonito, essa foto dele, que foi doada pela família, como todas as outras fotos aqui no painel que nós vamos ver, também foram doadas pela família, de modo que iniciamos dessa maneira, nesse espaço. O Centro Cultural tem como objetivo apresentar em cada tempo uma história diferente. Iniciamos agora com a identidade do Bartolomeu, como disse. Mais à frente podemos abordar outros assuntos, a sua literatura, outros assuntos mais detalhados para ir agregando e acrescentando na nossa literatura e fazendo jus a esse legado e essa memória de Bartolomeu. Nós temos os balcões expositores que foram construídos para esse fim, para expor. Nesse momento está exposto aqui prêmios, está exposto livros premiados e alguns pertences pessoais, mas ainda não estão todos aqui organizados, porque o prédio ele é bem novo, né? Foi inaugurado agora, dia 22, e nós ainda estamos em fase de formação mesmo, de montagem, de organização. Queremos muito a colaboração e a contribuição para poder formar uma biblioteca literária, para a gente incentivar as artes, o teatro, incentivar a leitura literária, os meninos declamarem, os meninos falarem poesias, com um fim cultural, apresentar danças, apresentar novas atividades que possam enriquecer a nossa gente. Isso era sonho de Bartolomeu. Bartolomeu sonhava com a democratização da leitura literária no país. Ele sempre sonhou. Ele chegou a escrever um manifesto dizendo da importância e da responsabilidade das instâncias governamentais, da sociedade, da família, das instâncias governamentais, se responsabilizarem por essa importante ação que é disseminar a leitura literária. Ele sempre sonhou em fazer essa conquista. E hoje aqui nós estamos dando um passo e queremos muito ampliar esse passo a bem da leitura literária. Muito obrigada a todos e esperamos falar mais um pouco em próximos vídeos.